Bom, obrigado pela presença de todos. É um prazer ter vocês aqui, receber vocês para a apresentação final dos nossos sobreviventes, os Paulos. O grupo começou com um tamanho maior, que eu não vou dizer qual foi o número, e depois de destilar bastante, de selecionar bastante, a gente percebeu que esses dois aqui, eles servem para o negócio. Eles servem, eles têm futuro. São pessoas que eu acho que vocês vão ouvir falar deles mais tarde. A gente resolveu fazer uma coisa especial para vocês, registrar tudo, porque eles realmente passaram do nível que a gente acha que é normal. Esses caras estão acima do normal e eu espero que vocês gostem da apresentação deles. Isso aqui foi resultado de um semestre trabalhando com eles no programa Adote um Cientista do Hemocentro, onde criamos um grupo de ciências biomoleculares computacionais, eu e o professor Barroso, que está aqui. Nós começamos um grupo grande e esses dois foram os que sobreviveram no final, e a gente se sente muito confortável de trazer eles para mostrar para vocês o que eles fizeram nesse semestre que passou, tá? No nosso grupo. Os Paulos, os dois chamam Paulos, que coincidência. Os Paulos vão fazer a apresentação agora. Você quer falar alguma coisa? Acho que, na verdade, agradecê-los por terem também se dedicado nessas últimas semanas e que eles continuem assim. Vamos lá, então? Apresentação. Ó, Paulo. Entendeu? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Rogério Gonçalves Dantas. Esse é o meu colega Paulo Filho. Nós somos alunos da Casa da Ciência. E através do projeto Adote um Cientista, nós montamos o grupo de Ciências Biomoleculares Computacionais. E a gente já queria agradecer também todos os professores que nos ajudou, foi o Ricardo Bencio e o Fernando Barroso. Bom, como eu disse, nosso grupo de Ciências Biomoleculares Computacionais, e o nosso tema é Cálculo das Distâncias e Complexação Molecular, só que com foco em proteínas. E como todo bom cientista sabe, um trabalho se inicia através de perguntas. O nosso trabalho não foi diferente. Nós tivemos duas perguntas que nos auxiliam na síntese de todo o nosso trabalho. Essas questões foram o que é complexo e como calcular a distância. E vamos começar por complexação molecular, que nada mais é do que o conjunto de duas ou mais proteínas, normalmente associadas por interações físicas. Tá? Após nós darmos uma definição do que é complexo proteico, surge uma coisa que todo cientista gosta de saber, que é qual a importância da gente saber, ter esse conhecimento. Bom, complexo proteico ele é importante em vários processos vitais Como exemplo, eu me recordei de dois problemas que atualmente a medicina vem sofrendo. Uma é o mal de Alzheimer e a outra é a doença de Parkinson. Essas duas doenças degenerativas, ambas são causadas por agregados de proteína entre os neurônios. Como nós podemos observar aqui, são complexos proteicos que se acumulam entre os neurônios. E isso não é normal, normal seria isso aqui. E após a gente observar o que causa essas doenças, nós entramos em outra importância desse conhecimento, que é a fabricação de fármacos, tá, que solucionem esses problemas. E por fim também, eu me recordei que esse conhecimento ele é válido na indústria alimentícia, na fabricação de alimentos que possuam uma variedade de proteínas que supram aquela carência de proteínas no nosso corpo. Como ele disse, a complexação molecular é um conjunto de duas ou mais moléculas, ou proteínas. Mas o que é uma molécula? A molécula ela é o conjunto de dois ou mais átomos. E esses átomos ligam por ligações covalentes, que é o compartilhamento de elétrons entre esses átomos. Elas podem apresentar formas diferentes, como demonstrado nas duas figuras ali. Vocês veem que não tem a mesma estrutura. E elas podem apresentar isômeros. O que é esse isômero? O isômero é aquele que ele contém a mesma fórmula molecular,
Por exemplo, no isômero L e isômero D. Ambos eles têm os mesmos componentes, mas o modo que eles se ligam é diferente. Isso resulta em que ela não vai ter a mesma estrutura, mesmo tendo os mesmos componentes, por causa que, como é demonstrado ali, o H2N não é a mesma coisa que o NH2. Ele se liga de forma diferente e aí ele resulta numa fórmula estrutural diferente. Com isso, vamos agora entrar qual que vai ser o nosso estudo. O nosso estudo vai ser querer descobrir qual que é a interferência da distância na força de atração entre as moléculas, ou na interação intermolecular. Mas o que é uma interação intermolecular? No caso que a gente vai estudar, são as interações columbianas, que são aquelas que são associadas à lei de Coulomb, que é expressa por aquela fórmula. Do canto esquerdo da fórmula ali, E² sobre 4π, ε0 e ε são constantes. O E significa constante elétrica, o ε0 a constante universal e E meio a constante do meio. E o π que vale 3,14. A parte que se altera, no caso, é do lado direito, que é as cargas, são as cargas das proteínas, e a distância, que vai variar, no caso, né, que é o importante da gente saber. Dentre essas relações colombianas, a que sempre está presente, ou a que mais se apresenta nessas relações, é a relação carga-carga, que ela se refere à diferença entre as cargas das proteínas, se uma positiva ou outra negativa. Existem outras interações moleculares também, intermoleculares. Essas são aquelas citadas no quadro. Mas o que é um dipolo permanente? O dipolo permanente é aquele que ele tem os polos fixos já. Um lado é positivo e um lado é negativo sempre. Ele não vai se alterar. O dipolo induzido é aquele que o próprio nome já diz, ele se induz a se tornar um lado negativo ou outro positivo. Então, por isso a gente percebe naquelas relações como na imagem, a dipolo permanente e dipolo permanente. Aquelas duas são dipolos fixos, o sinal, a parte positiva atraindo a parte negativa. Dipolo permanente e dipolo induzido, a parte positiva induz, o outro se torna negativo, por ela ser positivo. E dipolo induzido e dipolo induzido, ambas se induzem, no caso. Ali na segunda imagem a gente pode perceber qual que é o efeito, né, em cada parte da molécula. No caso, o positivo atrai negativo e o negativo atrai positivo. Bom, novamente eu volto a falar de complexo proteico. Só que dessa vez com a escolha do complexo proteico, que a gente vai estar fazendo o cálculo das distâncias. O complexo que a gente escolheu é trombina e ludina. Esse complexo, como a gente vê, é formado por duas proteínas. Uma é a ludina e a outra é a trombina. Essas duas proteínas estão associadas a processos de coagulação do sangue. E o entendimento delas é fundamental na criação de anticoagulantes. E essa escolha desse complexo também se deu importante a gente citar, que por nós sermos alunos da Casa da Ciência, que fica ali no centro, a gente vê essa importância do sangue. Então a gente escolhemos essas proteínas, esse complexo de proteínas. E esse complexo de proteínas a gente retiramos ele de um site chamado PDB, que é Protein Data Bank, que ele é um site onde são arquivados as estruturas de proteínas e de ácidos nucleicos, e que são postados aqui nesse site por uma comunidade científica que seja cadastrada. Como ele disse, é o Protein Data Bank, e ele é disposto por várias comunidades científicas, no caso várias postam, mas ele é acessível a todas as pessoas. Qualquer um pode entrar, acessar o pdb.org e tem acesso ao site. Eu vou mostrar um pouco mais do site agora, porque ele tem, além dele ser um banco de dados, ele dispõe arquivos para você baixar. Então, arquivos que contêm, por exemplo, o método de descoberta da proteína, como que ela foi, por quem que ela foi, as configurações tridimensionais dela, todas essas. No caso que a que a gente vai estudar, que é a 4-HTC, eu vou mostrar aqui. Essa aqui. Essa proteína. E como eu tinha falado, tem arquivos que podem ser baixados dela. No caso que eu vou baixar dela aqui é esse aqui, por causa que eu vou trabalhar com ele depois, mais posteriormente, para saber o cálculo da distância lá, que é o que ele estava falando. Essas são algumas das funções. Aqui, como vocês veem, fala, tem alguma prévia, tem alguns sinopses do que é a proteína, tal, quem descobriu, quando foi descoberta, e entre algumas outras coisas.
aqui vocês têm o parâmetro do modelo. No caso, esse modelo aqui, por que vocês estão vendo aquela esfera ali, né? A gente, como vocês veem, é semelhante, assim, dá para aquela parte azul, mesmo a trombina, no caso, que é essa aqui, a iodina, que é aquela ali, mesmo aquela ali que é um pouco mais, né, assim, achatada, ela pode ser até identificada por uma esfera também. Por que eu estou trabalhando com esfera? Porque ela tem um valor variável, no caso é o M, o raio. Por caso, se eu fosse trabalhar com outra forma, eu teria ou mais variáveis. Então isso daí é uma forma simples, mas eficiente de se trabalhar para poder ter para facilitar, no caso, descobrir a distância entre as moléculas, no caso, que é o que eu vou mostrar depois. Bom, aqui a importância de descobrir RA e RB. Por que eu tenho que descobrir o RA e o RB de cada molécula? Bom, é importante por causa que os dois, quando somados, eles vão se referir à distância inicial. E essa distância inicial é quando vai ter a máxima força de atração entre as moléculas. Então, por isso que é importante descobrir isso. E como que eu descobri esses, né, os átomos que vão se referir aos átomos que vão se relacionar ao raio, né? Bom, esses átomos foram passados pelo professor Ricardo Benz, e ele fez de que forma? Ele descobriu o centro de massa de ambas as proteínas, no caso, e ele pegou o átomo mais próximo desse centro de massa. E aí depois ele pegou o átomo mais externo, vamos supor que seja esse aqui, por exemplo, aquele ali. O átomo mais externo da proteína. E com isso, ele pegou e ele passou. Agora eu vou mostrar para vocês como que se faz para descobrir essa distância. Como eu já tinha falado, eu posso abrir... Vou abrir o terminal aqui.